Jefté, quando a guerra parecia inevitável, um homem levantou-se não por ambição, mas por um voto que mudaria sua vida e a de sua nação. Em um tempo onde a violência era uma constante e os inimigos se espalhavam como uma sombra sobre o povo de Israel, havia um homem que foi chamado para liderar em um momento de grande aflição. Jefté, um guerreiro destemido, mas com um passado marcado por rejeições, se levantou para enfrentar o desafio que ninguém mais ousaria enfrentar. Filho de uma mulher que não era sua esposa legítima, Jefté cresceu entre dificuldades e perseguições, sendo expulso de sua terra natal e forçado a viver longe de sua família. Mas Deus, que conhece os corações, sabia que aquele homem, em sua dor e rejeição, possuía algo em seu interior, a coragem e a fé necessárias para conduzir Israel à vitória. Jefté não era um homem qualquer. Ele sabia o que significava ser rejeitado, ser ignorado pela própria linhagem. Contudo, essa dor não o destruiu, mas o moldou. Em um momento de desespero, quando o povo de Israel estava diante de seus inimigos e sem líder, o pedido de ajuda foi dirigido a Jefté. Ele foi convocado a voltar, não apenas como um líder, mas como alguém que havia sido marcado por Deus para um grande propósito. Assim como Jefté foi chamado para cumprir uma missão, Deus também chama cada um de nós para uma jornada de fé e confiança. Se você sente em seu coração que Deus tem algo especial para você, não deixe de apoiar este trabalho. Deixe seu like, pois sua fé pode ser a chave para que mais pessoas se levantem em nome do Senhor. Jefté, conhecido como o filho da prostituta, vivia marcado por sua origem e pelo preconceito dos outros. Ele foi expulso de sua terra natal, rejeitado pelos próprios irmãos e forçado a fugir para a terra de Tobi, onde se aliou a homens valentes, mas com um passado igualmente sombrio. Lá Jefté não encontrou apenas homens, mas guerreiros destemidos que, como ele, fugiam das suas próprias histórias. A vida no exílio forjou nele uma força que poucos poderiam compreender, e foi nesse momento de isolamento que Deus preparou o futuro de Jefté. O homem que havia sido rejeitado pelos seus tornou-se, sem saber, a última esperança para Israel. Quando os amonitas, um povo cruel e violento, atacaram Israel, o povo clamou por ajuda, e o nome de Jefté foi novamente pronunciado. O pedido era claro: o povo de Israel precisava dele, o homem que fora rejeitado, mas que agora possuía a experiência de um líder capaz de comandar em tempos de crise. Jefté, ao ser chamado, respondeu com sabedoria e coragem. Ele, que conhecia a dor da exclusão, sabia o que significava ser levado ao limite, e é por isso que a sua resposta a esse pedido não foi simples, mas carregada de reflexão. Se eu voltar a ser o líder de Israel, Jefté perguntou, Deus me entregará os amonitas nas minhas mãos? Juízes capítulo 11, versículo 9. Em sua resposta, Jefté mostrou uma profunda confiança no Senhor, um homem que, embora não fosse perfeito, confiava plenamente na direção divina. Esse momento de questionamento era mais do que um simples pedido de confirmação. Era uma expressão de fé. Ele não se lançaria à batalha sem a certeza de que Deus estava com ele. O voto que Jefté fez em caso de vitória foi algo que marcou a sua história e o seu caráter. Ele prometeu sacrificar a primeira pessoa que saísse de sua casa, caso vencesse a batalha contra os amonitas. Isso revela não apenas a seriedade do compromisso de Jefté com Deus, mas também a gravidade de sua decisão. Ele sabia que a vitória não seria apenas uma conquista militar, mas uma confirmação de sua fé e obediência ao Senhor. Jefté então marchou para a guerra com confiança, mas ao mesmo tempo com um coração pesado, pois sabia que o preço da vitória seria alto. Após uma batalha feroz, Jefté obteve a vitória, como Deus havia prometido. Porém, ao retornar para sua casa, ele se deparou com um cenário devastador. Sua filha, única filha, foi a primeira a sair ao seu encontro. O coração de Jefté se partiu, mas ele, fiel ao voto feito ao Senhor, aceitou a consequência de seu compromisso, mostrando mais uma vez a profundidade de sua devoção. A tragédia que se seguiu à vitória de Jefté é um reflexo das complexidades de nossa relação com Deus. Jefté fez um voto sem pensar nas possíveis consequências, e o cumprimento desse voto não foi apenas doloroso, mas trouxe à tona uma reflexão sobre as promessas que fazemos
e o custo de nossa obediência. O ato de Jefté revela a natureza profunda da fé, onde as escolhas não são feitas apenas pela razão, mas pela confiança plena de que Deus está conosco em todas as situações. Assim, Jefté não é lembrado apenas como um líder militar vitorioso, mas como um homem cuja fé e decisões pessoais deixaram um legado importante para as gerações seguintes. Ele nos ensina que a fé verdadeira exige um compromisso radical, onde até mesmo nossas decisões mais difíceis são feitas em obediência a Deus. Ao longo dos séculos, essa história tem sido um lembrete de que, em momentos de crise e desespero, Deus pode levantar aqueles que menos esperamos para cumprir seu propósito. O voto de Jefté também nos faz refletir sobre o preço da fé. Às vezes, tomamos decisões precipitadas, baseadas em emoções e não em sabedoria plena. Mas, como Jefté, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente o que Ele nos pede. A história de Jefté, com todas as suas dificuldades e sacrifícios, é uma história de fé inabalável, mesmo em meio à tragédia e arrependimento. A história de Jefté é um lembrete profundo sobre a natureza humana e a maneira como nossas escolhas moldam nosso destino. Ele nos ensina que, em momentos de rejeição e sofrimento, Deus pode nos levantar para grandes propósitos. Jefté, um homem marcado por um passado de exclusão, se viu chamado a liderar uma nação em tempos de grande crise. E embora seu voto tenha custado algo muito precioso, sua obediência e fé o tornaram um instrumento de Deus para a vitória. A tragédia que se seguiu à vitória de Jefté nos chama à reflexão. O que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé? Jefté, ao fazer seu voto, não poderia prever a dor que isso causaria, mas, ao mesmo tempo, ele demonstrou o que é confiar em Deus de maneira radical. Sua história não é apenas sobre a vitória militar, mas sobre o custo da fé, da obediência e das escolhas que fazemos. Muitas vezes, nossas decisões mais difíceis são aquelas em que confiamos em Deus, mesmo quando os resultados são imprevisíveis. Se você, assim como Jefté, sente o chamado de Deus em sua vida, mesmo em meio às dificuldades, aceite essa jornada. Deus não apenas nos chama para a vitória, mas também nos ensina a confiar nele, mesmo quando o caminho parece incerto. Se você se sente inspirado por essa história, deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e continue caminhando na fé, pois Deus está com você em cada passo da sua jornada.